Os 10 monstros e vilões mais nojentos dos filmes de terror, apenas para quem tem coração forte. Número 1. Regan McNeil, o Exorcista. Vamos começar de uma forma leve. Tudo bem que O Exorcista é considerado um dos filmes de terror mais assustadores de todos os tempos, e há quem não consiga nem olhar para o rosto de Regan McNeil. Mas perto dos outros da lista, ela é uma beleza. Como eu sou bonito. Ainda assim, quando a jovem garota é possuída pelo demônio Pazuzu, as coisas ficam bem feias. Ela xinga, fala blasfêmias e faz atos muito obscenos com um crucifixo, mas certamente é a cena do vômito nos padres que nos faz considerá-la um dos monstros mais nojentos dos filmes de terror. 2. The Addicts, Uma Noite Alucinante. A Morte do Demônio, de muitas formas. Uma Noite Alucinante. A Morte do Demônio é um filme de terror excepcional, especialmente por ser uma produção trash feita com baixíssimo orçamento que, ainda assim, conseguiu produzir personagens icônicos e, em alguns casos, bem apavorantes. Esse é o caso dos Deadites, como são chamados os zumbis que são ressuscitados pelo poder maligno do Necronomicon, o livro dos mortos. Essas figuras são sempre muito nojentas, cuspindo sangue como uma aparência decrépita que aterroriza qualquer pessoa, menos Ash Williams, é claro. 3. Mutantes Canibais, Viagem Maldita. Hollywood sempre teve a ideia de transformar caipiras em aberrações monstruosas e deformadas, o massacre da Serra Elétrica que o diga. Mas nem mesmo Leatherface consegue ser tão apavorante e asqueroso quanto os Mutantes Canibais de Viagem Maldita. O filme é o remake de um clássico de Wes Craven, chamado Quadrilha de Sádicos. Contudo, o visual dos assassinos na nova versão é digna de pesadelos, tanto por suas deformidades de nascença quanto por algumas modificações corporais. A simples aparição dessas criaturas causa o mais profundo pavor. 4. Cenobitas, Hellraiser. Renascido do Inferno. Por outro lado, também podemos citar os Cenobitas da franquia Hellraiser. Eles são identificados como demônios e até mesmo deuses de uma dimensão de dor e prazer, e são invocados toda vez que um humano consegue resolver o enigma da configuração do lamento. O visual de todos é bem intrigante. São sempre figuras pálidas, com várias mutilações e deformações. Ao longo da saga, conhecemos as várias versões de Cenobitas, sempre liderados por Piat, cada um com um visual bem distinto. A única coisa em comum entre eles é a nojeira sanguinária que causam toda vez que são invocados. 5. Xenomorfo, Alien. O oitavo passageiro, saindo de demônios torturadores para o horror do espaço, nós podemos citar o Xenomorfo, o principal vilão da franquia de horror e ficção científica Alien. Apresentado pela primeira vez em O Oitavo Passageiro, esse monstro consegue ser grotesco e nojento, sempre com suas presas à mostra e a baba escorrendo. Ao longo da franquia, vemos novas versões e evoluções do Alien, incluindo a Rainha Xenomorfo e uma versão híbrida entre o Xenomorfo original e Alien Ripley. Vai dizer que você não se revira na cabeça toda vez que a segunda boca desse monstro fica à mostra? 6. Blob, a bolha assassina. Algumas criaturas possuem um visual bem inusitado, e a nojeira fica sempre explícita nas ações que esses monstros fazem. Esse é o caso do Blob, de a bolha assassina. Uma entidade vinda do espaço sideral, essa criatura devora tudo em seu caminho, através de seu corpo amorfo e gelatinoso. Ser tocado pela bolha é a certeza da morte certa, e ela cresce conforme absorve o corpo de suas vítimas. O resultado é um monstro bem grotesco que ataca lentamente sem resistência. Se você quer ter uma comprovação de como essa criatura é terrível, assista ao filme e veja as cenas de morte dentro de Blob. 7. Creeper, Olhos Famintos. Mesmo que a trilogia Olhos Famintos seja considerada trash, há uma legião de fãs que simplesmente amaram a invenção do terrível Creeper, uma entidade maligna que se desperta a cada 2 décadas, pronto para se alimentar de qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. O Creeper é uma figura assombrosa, e mesmo que tenha uma racionalidade humana, ele até dirige um caminhão da morte. Seu visual é completamente inumano, o que inclui a capacidade de se regenerar e presas que saem de seu rosto, formando um ser muito assustador. 8.
A Coisa, O Enigma de Outro Mundo, um clássico de John Carpenter. O Enigma de Outro Mundo bebe diretamente da fonte de H.P. Lovecraft para criar uma entidade indescritível e cuja verdadeira forma só pode habitar os piores pesadelos da raça humana. Ainda assim, esse ser é capaz de tomar a forma de qualquer ser vivo. O resultado é uma criatura grotesca e bizarra, que pode se passar perfeitamente por um humano, ou por um cachorro, mas que quando se revela, é capaz de assumir formas nojentas e apavorantes. Além disso, ele pode devorar as vítimas por qualquer parte do corpo, criando bocarras onde menos esperamos. 9. Grant, Seres Rastejantes, um dos primeiros filmes da carreira de James Gunn. O horror cômico Seres Rastejantes é uma mistura perfeita de vários subgêneros do horror, desde a invasão espacial, por conta das lesmas cósmicas que caem na Terra, ao body horror, graças ao que elas fazem quando encontram um hospedeiro humano. A prova viva disso é Grant, interpretado por Michael Rooker. Originalmente um homem ordinário no interior da Carolina do Norte, ele lentamente vai se transformando em um ser bizarro e asqueroso, conforme seu corpo passa por inúmeras mutações ao entrar em contato com as lesmas. 10. Vai, que mamãe, filho feio da pé! Tu é doido, homem! Homem-Mosca, A Mosca. Por fim, outro filme que lida com o body horror de uma maneira bem nojenta é A Mosca, um clássico de David Cronenberg. No filme, acompanhamos um cientista que passa por uma metamorfose completa depois que um de seus experimentos acaba de uma maneira trágica. O que impressiona na transformação do Homem-Mosca é justamente todas as fases pelas quais ele passa antes de virar uma mosca gigante. É angustiante e profundamente aterrorizante ver um ser humano sendo completamente destituído de tudo que o torna humano.